Ao vivo, a dupla Grenal está no G6 do Brasileirão, hein? Vamos começar então falando do Grêmio, que venceu por 5-1 o Corinthians. Venceu fora o baile, né? Passeou. Foi um passeio do Grêmio contra o Coritiba. O Grêmio passeou em campo contra o Coxa e Luizito Soares, mais uma vez, né, deu show de bola. Então, o Grêmio, o Renato falou que ia chegar entre os 4, que ia brigar lá em cima e tal, e a profecia do Renato está sendo realizada, né? O time está chegando muito alto, brigando e buscando o seu caminho, a sua esperança de ser campeão novamente. A gente não via o Grêmio com essa perspectiva em alguns momentos, né? Por quê? Porque o time do Grêmio precisava ser melhorado, ainda precisa ser melhorado, acredito, precisa de mais força pelo lado do campo. E aí a gente vai contando aí, 5-1. Eu vou dizer para você, com todo respeito ao Coritiba. O Coritiba, lá vem. O Coritiba é um desses times que não se respeita. O Coxa não está se respeitando. Passa cada vergonha absurda. O time do Coritiba é do mesmo nível do Santos, é do mesmo nível do América Mineiro, do mesmo nível de tantos outros, do Vasco da Gama, do Goiás, de todos esses aí. O Coritiba está nesse mesmo nível. Nesse mesmo, acho até que o Cuiabá está um nível superior a desses times todos. Porque perder para o Grêmio é possível, claro que é, principalmente jogando em Porto Alegre. Mas o time do Coritiba é um desalento para o torcedor. O torcedor do Coritiba deve assistir o jogo nervoso a todo momento. Porque o que passa na frente do gol, as chances desperdiçadas pelo adversário, muitas outras oportunidades que o adversário acaba jogando fora, desperdiçando. E aí a gente vê, quando cai no pé do cara que sabe jogar bola, do cara que é craque no que faz, esse Luizito Soares, eu não sei se eu sou muito fã dele, mas eu acho que vai ser difícil encontrar, de se ter um outro centroavante com todas as qualidades que tem o Luizito Soares. É muito difícil encontrar. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui a entrevista um pouco polêmica, né? Não esclarecedora, do Renato Gaúcho falando sobre o Luiz Soares. Parece que não é só a questão do joelho. Mas antes disso, eu comentei aqui que estão os dois, né? Internacional e Grêmio nesse G6. E o Grêmio tem uma particularidade, né? Em relação ao Internacional. O Internacional agora tem resultado, embora não tenha um desempenho tão satisfatório. Mas o Grêmio, ele tem mudanças muito visíveis de jogo a jogo. Uma hora são 3 zagueiros, uma hora são 2 zagueiros. Ele muda muito o sistema de jogo de acordo com quem está do outro lado, de acordo com, imagino, qualidade física dessas peças, Djalma. Isso do ponto de vista de campeonato brasileiro, que é um campeonato, né, longo, isso é um trunfo ou é um risco? Não, pro Grêmio com certeza é um trunfo. Acho que o time vem jogando muito bem quando põe os 3 zagueiros. Eu acho que até a melhor versão do Grêmio esse ano está com 3 zagueiros, pelo menos os jogos em que eu vi, jogou muito bem com esses 3 zagueiros, mas é um time que do meio de campo para frente tem muita qualidade, né? Então facilita esse jogo do Grêmio, esse jogo intenso, né? Acho que o futebol hoje acho que já não permite equipes que jogam bem sem ser equipes intensas, sem ser equipes que o tempo inteiro estão buscando o gol. Então esse Grêmio tem essa vantagem. E o Renato muitas vezes fala, né, que pelas viagens, com tudo, não dá para brigar pelo brasileiro, mas eu acredito que esse brasileiro, muito em função, né, de estar essa surpresa, querendo ou não uma surpresa, o Botafogo na liderança, eu acho que o Grêmio tem condições sim de brigar longe, principalmente pelo que vem apresentando, não só pelos resultados. O Grêmio é uma equipe que joga bem, joga um futebol bem jogado. E, sem dúvida alguma, quando você tem um jogador como o Luizito, que faz a diferença grande dentro de um jogo, eu acho que isso tudo facilita para essa equipe se tornar aspirante à conquista dentro do brasileiro. E é vice-líder, né, Mauro? 23 pontos, já é o segundo colocado desse campeonato brasileiro. O Renato disse após usar, acho que pela primeira vez no campeonato, 3 zagueiros, dizendo que pois eu reinventei esta equipe, né? Eu reinventei e tal. Muitos aí estão usando. Quantos técnicos a gente fala? Ih, vai 3 zagueiros, será que agora vai jogar com linha de 4 e tal? A gente fica na dúvida sobre alguns técnicos aí do campeonato que têm adotado essas estratégias diferentes. O Renato passou a adotar.
Acho, assim, não esperava que agora já tivesse aí, não. Não sei, de repente funcionou para ele essa história da parada, que já tivesse nessa posição. Há uma diferença ainda significativa para o líder, sim, mas ele é que está mais perto, né? Está na frente do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético. Se ele está com 7 pontos, então, e é o que está mais perto, pior para os outros. Não, legal que o Grêmio chegue a isso. Ele chegou a dizer, certa vez, esse futebol mais bonito do Brasil, que a gente não estava vendo. Agora, ele tem um ataque muito poderoso, né? Soares, o Bitelo é muito bom também, hein? Eu falei no Soares, você já torceu o narizinho? Não, eu torci o narizinho, não. O Soares tipo é assim, excelente jogador. A minha torcida de nariz é porque ficou estranha a entrevista dele depois do jogo. Ele dá a entender que não é só a questão do joelho, que tem outras coisas para serem conversadas em relação ao Luís Soares. Vamos ouvir o Renato para a gente ver se a gente faz aqui um brainstorm para saber do que ele está falando. Ok. É um assunto muito delicado. Só as pessoas que estão aqui dentro, no caso o presidente, a diretoria e eu, que a gente sabe o que a gente tem conversado, o que a gente tem trocado ideias. Eu converso bastante com a diretoria, com o presidente, converso bastante com o Soares também. Então, tem certas coisas que a gente procura segurar aqui dentro, entendeu? Porque cada um tem uma opinião lá fora, não estou dizendo, bem pelo contrário, inclusive. Os 2 colegas deram a notícia, entendeu? Não estou condenando eles, pelo contrário, gosto dos 2, são excelentes profissionais, entendeu? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. E não sou eu, treinador do Grêmio, que vai começar a falar do assunto, a se expressar. Lá na frente eu até posso falar, mas tem muita coisa acontecendo, sim. Então não vamos crucificar nem o clube e nem os 2 jornalistas, entendeu? Muita coisa ainda vai acontecer. Eu espero que seja um final feliz, eu como treinador, entendeu? Porque a gente precisa dele, entendeu? Ele sim tem dores no joelho também, tem outras coisas acontecendo, mas isso aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, com a diretoria, juntamente com o jogador, entendeu? Vocês têm alguma ideia do que ele pode estar se referindo? O Djalma deu uma ajeitada na cadeira lá, que eu acho que ele entendeu o recado, hein? Vai lá. Não, assim, é difícil, né? Mas uma coisa está clara. O Renato deixou claro que não é só a questão do joelho, né? Agora, tem alguma coisa no ar. Em cima do que tem no ar, a gente aqui vai especular, né? O que a gente imagina é o que a gente imagina? Eu, por exemplo, eu imagino que o Messi foi agora lá pro Inter Miami. Pô, o Soares, de repente, vai para lá, jogar com o Messi de novo, morar em Miami. Sim, não descarto essa possibilidade. Deve ser uma proposta financeira também boa. Aí, de repente, ele sentou para conversar. Aqui no Brasil se joga muito. O Soares vai se desgastar, não tem jeito, essas dores no joelho. Alguma coisa tem, isso é óbvio, mas a gente vai especulando. Dentro do que está acontecendo no cenário mundial aí do futebol, a única especulação que a gente vê possível é essa. Porque o fato das dores no joelho, se forem as dores no joelho, aí não tem conversa. O cara não quer mais jogar, vai parar e não tem contrato que vá segurar ele. Então não são as dores no joelho, na minha opinião, o principal fator, porque esse é simples. Se o cara não aguenta, vai deixar o futebol e vai parar. E aí, se não é isso, aí esse outro ano de contrato, no caso que o Soares tem, que deve ser o problema, que pode ser que ele não queira permanecer, mas assim, todo falando em especulação, né? O Soares, quando fez o gol, ele deu uma demonstração lá que falam muito, que ninguém está sabendo de nada, enfim. Mas com certeza tem alguma coisa que o Renato falou. Vai acontecer coisa ainda. O Renato alivia, Pascoal? Alivia. Como assim? A culpa não fica para os 2 jornalistas. Não fica para o presidente. E nem para o presidente. A culpa é o contexto geral da coisa. Mas ele defendeu os jornalistas ali. Eu acho que foi legal ele fazer isso. Tipo assim, sabe? Os jornalistas que disseram que ele tinha problema. Não, e os caras estavam sendo muito hostilizados nas redes sociais, etc. Tipo, tá inventando uma história e tal. Não tá. Não foi, ele saiu lá com, gelo e tudo. Aí o Renato fala, existe o problema. O que aconteceu aí é que o Renato fala,
existe sim o problema do joelho. Mas não é só Mas não é isso. só isso. Esse que é o... Agora, só não isso. tem alguma outra coisa acontecendo, sim. Mas eu achei legal essa posição dele de defender os jornalistas sem nenhum corporativismo. Foi para dizer assim, é que os caras não deram uma barriga, não. Os caras sabiam. Se tivessem dado, ele podia dizer, ó, estão inventando historinha aqui pra gente. Não, e ele tal. fala isso, ele não tem temor de falar isso, Ele falou claramente que tem. Mas tem coisa que vai resolver só o presidente. E até discordando com o seu diretor, né? Que foi lá falar que não tinha nada. Por isso que ele foi legal. Não, o Renato Exatamente. foi. O Renato foi muito legal nisso aí. E só que botou mais uma bomba lá na entrevista, né, Djalma? Falou assim, ó, tem uma coisa lá que só ele e o presidente pode resolver e tal, eu não tenho como participar. Do campo é o quê? Eu acho que é grana, é proposta, é isso mesmo. Olha, porque se ele falar assim, olha, eu não quero, presidente, jogar 18 partidas por mês, eu quero jogar só 4. Eu sei que eu não vim aqui, eu assinei um contrato para jogar o que eu tiver que jogar, mas eu não aguento desse jeito e vou arrebentar o joelho. Teria o Renato na conversa, que afinal o Renato quer técnico. Claro. E numa parte da entrevista, o Renato disse que é um problema que só ele e o presidente Que não podem cabe resolver. a ele como técnico. Não cabe a ele como técnico. Significa que é uma coisa de grana, gente. É uma coisa mesmo. O Djalma pode ter razão que seja esta proposta aí. Se não for isso, uma outra coisa qualquer. É aquele negócio de detalhe, Pascoal? Sempre a coisa que define a situação é o detalhe, né? E o detalhe do futebol, você sabe que custa caro, né? Então, às vezes tem que... Toma chocolate e paga o que deve. Muito obrigado. Eu acho que passa... o Renato foi enigmático, mas esses enigmas no futebol passam diretamente por dinheiro, né, gente? Não tem outra forma de você analisar isso aí. Ou o jogador tem proposta para não ficar no segundo ano do contrato, ou o jogador tem possibilidade de sair nesse meio de ano, se o Grêmio não exercer aí uma parte do contrato que tem que exercer. A gente não sabe o que está escrito no contrato do jogador. Sim. Se de repente está escrito no contrato dele, se houver uma proposta do exterior, ele sai imediatamente. A gente não sabe o que está escrito no contrato do jogador. Então, tem muita coisa que fica com um ponto de interrogação. Eu estava lendo aqui, porque não era exatamente o pedaço que a gente pôs. E é assim, Pascoal, ó. Espero que o Soares continue, mas é problema do presidente, da diretoria e do Soares. Ele falou isso. Então, que eu puder ajudar, eu ajudo. Agora, não depende de mim. Então, é uma coisa de grana, não tem outra coisa. Por mais que você tenha elogiado o ataque do Grêmio como um todo, e é elogiável nesse momento de fato, perder o Soares para qualquer clube do mundo. E o Bitelo, que também tem possibilidade de sair agora no meio do ano. Pro Mônaco, também e aí? quer que E saia. a vice-liderança, fica como nessa história? Mas, puxa vida, Daniela, tem uma coisa que... Acabei de te falar, o Botafogo não pode perder o Tiquinho, não pode perder o técnico. O Grêmio não pode perder o Soares e o Renato. Não pode. Tem que botar gente pra dentro melhor, mas acontecem as propostas. O Bitelo é o segundo melhor jogador do Grêmio. Não, o Reinaldo tá muito bem. Tá muito bem. Mas o Bitelo é o cara que faz funcionar o Soares. Se você perde o Bitelo e perde o Soares, olha o tamanho do buraco que fica no time do Grêmio, gente. Claro. Olha o tamanho do buraco, ó. Aí você não... Gente, vamos parar para pensar. Tem janela de meio de ano. Do jeito que a gente fica falando só, tem que comprar. Os caras lá fora também estão querendo comprar. Os caras estão comprando. O Tiquinho, o cara é artilheiro lá, vou levar. O tal do Bitelo lá, o Soares, o Messi de lá, meu filho, vem jogar aqui. Acontece também, dos dois lados. Complicado. E tem time que precisa vender, já tem o contrário, né? Sim. Fazer um dinheirinho para ver se depois busca outro reforço. Tem time que não pode, né? O Grêmio, nesse caso, não poderia, porque para ser competitivo... Mas precisa também, porque o Grêmio não está nadando em dinheiro. Também precisa fazer negócios. Mas negociou um menino de 18 anos aí outro dia. Agora tem a possibilidade do Bitelo de ir para a França. Tem a possibilidade do Soares de sair. Eu não sei como é que é o contrato do Soares. A gente está analisando aqui sem saber o contrato do jogador, se ele pode sair ou não pode sair, nessa conversa com a diretoria do Grêmio. Se ele vai ficar para o segundo ano de contrato, se ele não vai ficar, se tem que ter uma compensação financeira. A gente não sabe, porque o Renato deixou um grande ponto de interrogação. E dentro desse ponto de interrogação, cabe ao Grêmio... Agora, o Renato passou a bola para a diretoria e para o presidente, para que eles resolvam esse problema, porque ele precisa do jogador. E não vai dar para ficar escondido isso por muito tempo. Não vai dar. E o Antônio Carlos Zago, ele passou a bola para quem com a declaração? O Zago... Mas você vê que quando começam os melhores momentos, tem 3 jogadas do Curitiba. Você fala, pô,